Olá, quarto ano, tudo bem? Vamos então começar nossa aulinha de produção de texto, tá? Então agora nós vamos usar o livro do módulo 2, nós vamos fazer a página das páginas 10 a 12, né? Então peguem o livro e vamos começar. Então, livro do módulo 2, página 8. Vou mostrar para vocês a abertura do capítulo, tá? Então lá diz assim: Esporte, desafios para a vida. Praticar esportes é encarar desafios e superar obstáculos. Além de fazer bem à saúde, proporciona autoconhecimento, respeito a regras e convivência em equipe. Quem vive o esporte vive melhor. Então, nós vamos ter nesse capítulo algumas interpretações de texto, algumas explicações que falam sobre esportes, tá? Ali tem umas perguntinhas, vocês podem ler e conversar em casa. E vamos para a página 10. Início de conversa. Na escola, lemos diversos textos com finalidades específicas, de acordo com as disciplinas que estudamos. É o caso, por exemplo, dos enunciados de problemas matemáticos. Você certamente já leu e resolveu problemas de matemática. Que estratégia ou estratégias você usa quando precisa resolver um problema de matemática? Troque experiência com os colegas. Então, pode conversar com o pai, com a mãe em casa. O que vocês usam lá para saber se é um probleminha de matemática? Será que é vou precisar fazer uma operação, uma adição, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão? Então, é isso que nós vamos ver agora, tá? O texto a seguir é um enunciado de um problema matemático. Leia-o. Leia-o atentamente. Então, esse aqui é o problema de matemática. 4. Veja os resultados dos jogos disputados pela equipe A em um torneio de basquete. Então, aqui a equipe A, de 105 a 99, ganhou da equipe B. E assim por diante, nas equipes, né? E quem ganhou a pontuação. De acordo com as informações desse placar, então desse placar aqui, né? Letra A. Quantos jogos a equipe A disputou nesse mesmo torneio? Letra B, eu só vou ler, tá? Quantos jogos essa equipe venceu? Letra C. Quantos pontos a equipe A marcou nesse torneio? Letra D. Qual foi a média de pontos dessa equipe por partida? E depois tem um menininho falando ali. A média de pontos por jogo pode ser calculada dividindo o total de pontos da equipe em todos os jogos, pelo número de jogos que essa equipe disputou no torneio, tá? Então, esse daqui é o problema matemático. E agora nós vamos fazer a interpretação dele, certo? Então, a página 11 fala lá assim: interpretação oral. Qual é o tema explorado no problema matemático lido? Então, sobre o que fala? Sobre um jogo de basquete, né? Então, um jogo de basquete. A interpretação escrita, número 1. Onde essa atividade matemática foi publicada originalmente? Como é possível saber isso? Aonde que foi publicada? Onde foi escrito esse problema? Aqui embaixo nós temos a referência bibliográfica, né? Então, ele foi publicado em um livro, né? A Conquista da Matemática. Esse é o nome do livro, tá? Como é possível saber isso? Como que eu sei? Porque nós temos a referência lá embaixo, né? A referência do texto, de onde foi tirada essa referência aqui, certo? Número 2. Em quais outros lugares podemos encontrar enunciados de problemas matemáticos? Onde que a gente pode encontrar? Será? Então, vou lembrar vocês um pouquinho. Às vezes numa apostila de matemática, né? E tem um lugar bem específico, que é a prova de matemática, né? Na prova de matemática,
na apostila, no caderno, quando a gente copia, né? Em sites também é possível encontrar, né? Então, são 3 dicas que eu dei aí. Número 3. Qual é a função desse enunciado do problema matemático? Assinale com um X a resposta correta. Então, vamos fazer um X. Apresentar dados sobre um evento esportivo com o objetivo apenas de informar o leitor? Ou apresentar ao leitor uma situação-problema relacionada aos conceitos de matemática para análise e resolução. Então, é o segundo. Por quê? Porque ele dá aqui, né? Ele faz algumas perguntas. Então, eu tenho que analisar e fazer e resolver, né? Fazer a resolução desse probleminha também, porque ele tem as alternativas ali perguntando, né? Então, no segundo quadrinho, xizinho. 4. Contorne no problema matemático da página 10 os elementos a seguir de acordo com as cores indicadas. De vermelho, o número da atividade e introdução do problema. Então, aonde que é? Então, o que vocês vão contornar? Vocês vão contornar toda essa parte que fala sobre o que nós vamos encontrar nesse problema. Então, esse é um enunciado, né? De vermelho. Depois, de verde, questões que compõem a atividade. Então, o que é de verde? As questões, que são as perguntas, né? Que são essa parte aqui, do de acordo, a questão A, B, C e D. Então, aqui de verde, né? Depois, de azul, informações para análise. Então, quais são as informações para análise? É o placar aqui, né? Então, o placar de azul. Que mais? De amarelo, a imagem para ilustrar a atividade. Então, a imagem que ilustra é essa aqui. Então, vocês vão contornar de amarelo. E de roxo, a dica que é dada nesse problema. Onde está a dica? O menininho falando aqui, então, é a dica, certo? Agora, página 12, vocês vão fazer sozinhos, tá? Exercício 5, 6 e 7. 5, 6, 7 e 8. Lá embaixo está falando o que é um enunciado de problema matemático, tá? Então, vou ler para vocês. O enunciado de problema matemático tem como objetivo apresentar dados e criar uma situação-problema para análise e reflexão do leitor. Essas atividades medem o grau de conhecimento do leitor e podem apresentar textos ou imagens complementares. Então, enunciado de um problema matemático, certo? Então, nós temos que ler o problema para poder responder e interpretá-lo, né? Então, para isso que serve o enunciado dos problemas, certo? Então, façam lá a atividade da página 12 e até mais!